Bom dia para você, amigos do canal JS TV, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Já começando o dia 2 de janeiro de 2026. Sejam muito bem-vindos aqui ao JS TV, trazendo para vocês as primeiras informações do dia. O Bahia está muito próximo de anunciar novo jogador por empréstimo. Teve uma confusão danada, né? Teve uma polêmica danada envolvendo a situação do Kiki Rodrigues, mas a gente aqui, eu, né, nunca neguei de que ele estaria muito próximo aí do Bahia. As nossas notícias aqui repercutiram bastante até lá no Uruguai, quando eu trouxe a informação de que o jogador queria ficar no Nacional, e é uma realidade, todo mundo sabe disso. A prioridade dele era ficar lá no Nacional. Entretanto, para o Grêmio seria muito melhor colocar ele no Bahia. Isso é importante a gente frisar, porque o Grêmio quer recuperar os valores que foram investidos, e foi a maior contratação do ano lá no Grêmio, o Kiko Oliveira. E ele não deu certo, por vários problemas, por várias situações que aconteceram, ele não deu certo lá na equipe do Grêmio, né? E o Grêmio e o Nacional queria contar com esse jogador, mas por valores muito abaixo daquilo que o Bahia quer pagar por empréstimo ali no atleta. E o Grêmio está sendo muito perspicaz, o Grêmio está sendo muito malandro nessa negociação. Por quê? Porra, o Grêmio investiu dinheiro, tirou o cara da MLS, né? Ele não deu certo e causou problema. Isso me preocupa, eu vou falar sobre isso. Pô, vou botar ele pro Nacional, que não vai disputar nada, que não tem visibilidade, que não vai disputar nada de tão relevante, ou vou emprestar ele pro Bahia, onde ele tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de fazer a diferença, né, se valorizar e, consequentemente, eu conseguir uma grande venda e recuperar meu dinheiro, ou até mesmo trazer o jogador de volta aqui mais valorizado, com a moral mais elevada, né, para fazer parte aqui do Grêmio. Então o Grêmio foi muito malandro em não ceder às mazelas do jogador em permanecer no Uruguai e levar ele até o Bahia. Tá? Não tenho, até o presente momento, relatos de assinatura de contrato, não consegui essa informação. Muitos companheiros de imprensa, principalmente da Bahia, já diz que o contrato já foi assinado, mas ele já está seguindo nas redes sociais alguns jogadores que ele não seguia anteriormente, até ontem mais ou menos ele não seguia, Michel Araújo, Nicolás Azevedo, nem o próprio Bahia ele seguia, então ontem ele começou a seguir todo mundo nas redes sociais, né? Enfim, e vai viajar para Salvador, vai fazer exame médico, vai ser anunciado como novo reforço para o Bahia para a próxima temporada. Essa é a pura realidade. Agora, o que esperar desse jogador? Eu não sei. Eu não sei. Falei com alguns jornalistas uruguaios que falaram muito bem dele. Falaram que ele tem características muito fortes. É um jogador que não tem medo de jogo grande. É um jogador que parte para cima. É um jogador que tem um drible, uma finalização muito apurada, mas é um jogador que tem um psicológico muito fraco. Muito fraco. E o que me preocupa é justamente isso, porque para você trabalhar no Bahia, onde a cobrança é lá no alto, uma coisa é você jogar na MLS, uma coisa é você jogar no Nacional do Uruguai, uma coisa é você jogar no Tricolor Baiano, no Flamengo, no Corinthians. A pressão é sempre muito lá em cima. Lá no Grêmio existe pressão, mas nem existe nem a metade da pressão que tem no Bahia, que tem no Flamengo, que tem no Corinthians. Ele sentiu essa pressão lá no Grêmio, com vaias, com cobrança, querendo forçar a titularidade e depois querendo forçar a saída. Batendo de frente a todo instante com o Mano Menezes, que já foi técnico de seleção brasileira e tudo mais. Então, assim, é preciso, antes de qualquer coisa, faz o movimento correto o Bahia em pegar o atleta por empréstimo. Não deu certo? Devolve, tchau, arrivederci, até a próxima, tamo junto, né? Mas, segundo alguns amigos da imprensa uruguaia, é um jogador que tem uma característica muito forte, é um jogador fisicamente forte, que se machuca muito pouco, que tem uma chegada na área muito forte, uma recomposição por defensiva muito forte, e que se ele efetivamente estiver motivado, querendo, né, focado, ele pode ajudar o Bahia nessa temporada. Não foi à toa que o Grêmio fez o movimento aí, e ele foi a maior contratação do ano lá no Grêmio em valores. O Grêmio foi tirar ele lá da MLS. Mas como eu disse anteriormente, ele ia pro treino com calção do Nacional para forçar uma saída, comprou, alugou uma casa do lado do CT do Nacional. Ele se fez deixar ser fotografado com o uniforme do Nacional dentro do clube, mandou uma carta pro Grêmio informando que não queria, enfim, causou problema com o Mano Menezes. Então ele teve nessa curta, ele chegou agora em fevereiro de 2025 no Grêmio, só para você ter uma ideia. Então, ele causou muitos mais problemas do que efetivamente ele arrumou soluções dentro de campo. Mas jogar no Bahia é uma nova história. O Rogério Ceni com certeza vai chamar ele para ter uma conversa, vai mostrar para ele que confia nele, que ele pode confiar no elenco. É um Bahia que provavelmente ele vai ter mais oportunidades
ele vai ter mais minutagem. Foi um ano muito difícil do Grêmio, né? Os dois clubes do sul do país tiveram anos bem compatíveis ali, não disputando praticamente nada, com times fracos, perdendo muitos jogos, tendo dificuldades dentro do Campeonato Brasileiro. E já no Bahia ele vai ter a possibilidade de efetivamente disputar grandes competições em alto nível para bater de frente com o Flamengo, para bater de frente com o Palmeiras, para bater de frente com as demais equipes aí do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, vai jogar uma Libertadores da América, enfim. Então assim, ele sai de um Grêmio onde nada funcionou e vai para um Bahia que possivelmente, né, pode ter um ano melhor que 2025. Eu bato aqui nessa tecla que 2026 para o Bahia, para mim, tem que ser um ano de protagonismo, de buscar coisas grandes, e tem que ser um ano da consolidação do tricolor baiano perante o cenário sul-americano. Então, assim, ele vai viajar para Salvador, fazer exames médicos, né? Vai ser anunciado como novo reforço do Bahia por empréstimo, diferentemente do que anunciou o GE, que é uma compra, vai ser por empréstimo ao tricolor baiano. Então fica bom para todo mundo, o Bahia recebe o jogador por empréstimo, se ele causar algum tipo de problema, o Bahia devolve, né? O Grêmio vai ter a oportunidade de colocar mais uma vez ele no cenário, com visibilidade, para quem sabe ou voltar para o Grêmio melhor, ou se não ser vendido e conseguir recuperar a grana que foi investida, né? Então sai bem para todo mundo. E só não saiu tão bem para o jogador, como eu disse anteriormente, ele queria ter ficado no Uruguai. E apesar de ter feito vários esforços, não conseguiu ficar. A gente espera que ele chegue em Salvador, ele vista a camisa, ele entenda a grandiosidade desse clube que fez 95 anos, que vai disputar coisas grandes, que ele não é um fenômeno, que o Bahia não está contratando um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo Fenômeno ou um Ronaldo, que ele vai ser um cara, ele precisa ser um cara, acima de tudo, de grupo, porque o Bahia é um time, é um grupo muito unido, muito fechado. A gente não consegue ouvir, a gente não ouve nada que abone a união do elenco aí do Bahia. Então espero que ele chegue e possa agregar. Efetivamente ele possa agregar. Outro jogador que está muito próximo a chegar também, meus amigos, é o Roman, lateral direito. Não está certo ainda, não tem. Tá avançada a negociação, mas não está acertada, não tem período, aliás, não tem data que ele possa vir para Salvador. Está em trâmites finais ainda essa negociação do Roman, tá? E a informação foi a seguinte: o Bahia trabalha para fortalecer o elenco para a temporada, né? E está em negociação aí com o lateral Roman Gomes, tá? Ele tem 21 anos, fez boa temporada pelo clube argentino em 25, com 26 jogos disputados e jogou até mesmo a Libertadores da América. Eu já mostrei aqui alguns vídeos dele, né? Aqui na Gol também. É um jogador com uma marcação muito forte, é um jogador que tem uma pegada muito forte. Então, assim, defensivamente ele chama atenção mesmo. Apesar de ser jovem, ele tem um posicionamento defensivo muito bom, muito bom. Ofensivamente, ainda toma algumas decisões erradas, né? O Bahia não renova com um jogador de Copa do Mundo, de jogador de seleção, mas traz um jogador de 21 anos com um potencial absurdo, né? E segundo o jornalista do jornal Olé, Facundo Gonzalez, o argentino tem a parte defensiva como ponto forte. Outro ponto que foi lembrado pelo jornalista é a força do atleta nos duelos pelo alto, apesar dele não ser um jogador tão alto. E diz o seguinte, jornalista: essa solidez defensiva é complementada por um excelente jogo ofensivo e grande habilidade técnica. Naturalmente, o aspecto mais marcante do seu jogo é o comprometimento e a excelente condição física, o que explica o seu enorme esforço e sua capacidade de chegar à linha de fundo, explicou o jornalista Facundo Gonzalez lá do GE. Então, esses dois reforços aí, né, estão próximos, o Kiki está muito mais próximo, deve ser anunciado nos próximos dias, né? O Facundo também tem negociações avançadas e o Bahia precisa de um lateral direito, como eu disse anteriormente, é uma posição que está escassa, hoje só tem o Gilberto, né? E o Fred, que também quebra o galho ali pela direita, mas o Bahia precisa de um lateral direito, já vai começar o Campeonato Brasileiro, já vai começar o Campeonato Baiano, e o Bahia precisa reforçar a sua equipe. Como eu disse anteriormente, é um elenco que perdeu peças importantes, que não conseguiu fazer reposição à altura. Saída do Thiago, saída do Lúcio, enfim, trouxe o Sanabria, que foi uma baita contratação, mas infelizmente se machucou, só volta aí um pouco mais para frente de 2026, e o Bahia está forte no mercado na tentativa de reforçar a sua equipe. Eu traria um zagueiro mais experiente e principalmente um substituto eventual para o Everton Ribeiro e um cara para brigar lá na frente com o William José, que agora simplesmente ele não tem ali nenhuma sombra no elenco do Bahia. Beleza? Você que está comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o JS TV, forte abraço para você, valeu!